Pra que eu preciso de uma nutricionista infantil? Meu filho não precisa disso, não. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores, de um jeitinho todo especial, através de brincadeiras. E hoje eu vim te contar por que você precisa de uma nutricionista infantil. Caso você ainda não saiba, eu também sou nutricionista e atendo crianças, tá bom? Então, hoje eu vim te dar motivos para procurar uma nutricionista infantil. Mas antes de eu te contar esses motivos, eu quero te contar uma coisa. Você é daquelas pessoas que pensam o seguinte: ai, eu não vou procurar uma nutricionista, sabe? Porque nutricionista é caro demais. Isso é frescura, isso é coisa só pra menino que tá gordinho, que tá acima do peso. Se meu filho tiver com colesterol alto, ou triglicérides, ou com diabetes, né? Então, não é coisa que eu vou precisar. Ou então você pensa assim: ai, olha, a introdução alimentar, que é quando o bebê vai começar a comer, é uma coisa muito simples. É só colocar uma comidinha, fazer uma papinha ali, rapidinha, e colocar na boca do meu filho que ele vai comer, e não tem nada tão difícil. Tem o pediatra para explicar, tem a minha mãe que pode me ajudar, a minha sogra, a minha vizinha, tem a babá, enfim, tem tanta gente que pode me ajudar. Então, para que eu vou procurar? É super desnecessário. Sem falar que na internet tem tanta opção, mas tantas opções, tanta gente falando sobre isso, tanta gente ensinando, tanto site que eu posso pesquisar, tanta receita, que para que eu vou pesquisar? Para que eu vou aprender? Para que eu preciso de uma nutricionista que atenda crianças? Então, não preciso disso. Só que, gente, se você pensa desse jeito, eu acredito que você pensa como a maioria das pessoas, boa parte das mães que chegam até o meu consultório e me contam que pensavam assim também. E o que acontece? Não é algo que é errado você pensar assim, realmente, o pediatra ele auxilia, as mães auxiliam, tem o seu papel ali, as mães, as vovós, enfim, tá? A internet tem muita informação também, muita informação boa também, você sabendo procurar. A gente tem ali os relatos das blogueiras, das influencers, como que é a realidade delas. E isso é muito bacana, isso é muito válido, tá bom? Não tô aqui desprezando isso. Só que tem um detalhe. Geralmente, os problemas começam a aparecer tanto quando você tá começando a oferecer as comidinhas pro seu bebê, que às vezes eles podem não aceitar, às vezes o cardápio fica muito repetitivo e às vezes também a gente fica sem saber o que fazer quando eles recusam, né? Acaba sendo difícil. E por outro lado, quando uma criança ela não come muito bem, a gente muitas vezes pensa que é da criança, quando crescer passa, quando for para a escola passa. E na verdade, não é bem assim que acontece não, tá bom? Tanto os bebês quanto as crianças, todos eles precisam desse auxílio, dessa ajuda da nutricionista, que pode te auxiliar e muito nesse sentido. E às vezes você deve estar aí pensando: ai, mas eu vou levar numa nutricionista se nem o pediatra tá conseguindo fazer meu filho comer? Se até o pediatra já deu dica e não deu certo, o que uma nutricionista vai fazer? E, gente, uma nutricionista que está pronta para atender crianças, para receber crianças, ela consegue ajudar muito. Por quê? Porque tem uma forma muito diferente, muito especial de trabalhar com a criança. Não é só o pode, não pode, o faça isso, não faça aquilo, faça essa receita, mas não faça essa. Não é só isso. A nutrição infantil vai muito além, muito, muito além. E aí eu entro num ponto que é muito importante de ressaltar. A nutrição é uma ciência muito nova, tá? Tem poucos anos que a nutrição ela existe e que ela ganhou espaço dentro da sociedade. Ela ainda está em ascensão. Tem pouco tempo que a nutrição tem ganhado mais espaço. O que dirá a nutrição infantil é uma ciência muito recente, tá? Então, coisas que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não se ouvia falar sobre nutricionista que atendia crianças, nutricionistas materno-infantil, tá? Então, é algo muito novo, é algo muito ainda diferente e muitas vezes, por ser novo, as pessoas muitas vezes ainda não conhecem ou não entendem qual que é o trabalho da nutricionista, qual que é o poder que essas profissionais têm de ajudar vocês, de te darem todo o suporte na hora de começar a oferecer comidinhas para o bebê, na hora de
fazer uma criança comer, de auxiliar quanto ao tratamento da obesidade, tá? De alguma outra doença, como as alergias, tá? Que é um mercado em ascensão também, tá? Também as intolerâncias é outro mercado em ascensão. Também a gente pode falar aqui de pressão alta, diabetes, até os distúrbios alimentares, que são muito comuns também na adolescência. E cada vez mais a gente vê crianças menores com esses distúrbios. E é um trabalho que não envolve só o pediatra, não envolve, às vezes, uma psicóloga, envolve também a nutricionista, porque só essa profissional tem o poder, tem a capacidade técnica e também de acolhida mesmo para essas crianças. Mas então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que é geralmente, como que a nutricionista pode te ajudar, tá? A gente, muitas vezes, tem um jeito muito especial de tratar essas crianças. Tudo começa quando a gente recebe essa criança. Tem que ter um carinho, tem que ter um jeitinho. Não é simplesmente receber uma consulta simples. A gente, muitas vezes, brinca com a criança. A gente tem muitas técnicas para poder estimular essa criança a querer comer, tá? Então, por exemplo, um bebê que está numa fase da introdução alimentar e que de repente ele ainda não tá tão interessado em comer, a gente precisa mostrar para eles o que é a comida, para que a comida serve, tá? E atitudes pequenininhas, como por exemplo, te acompanhar nas compras, como você comer de frente para ele, como você comer junto com ele, com as mãozinhas muitas vezes, e deixar que ele brinque com a comida. Isso é uma coisa muito simples e que, por mais que você veja alguém fazendo na internet, que seja, você precisa de orientação na hora de fazer na sua casa também. E a nutricionista está pronta para isso. Então, pro bebê, a gente tem essa opção. Além disso, para variar o cardápio, a gente vê tanta coisa e hoje em dia tem tanto pode, não pode, coma isso, não coma aquilo, que às vezes a gente fica perdida, as dificuldades elas aparecem. Então, uma pessoa que segure nas nossas mãos, que nos dê uma orientação, que nos mostre o caminho a seguir, dentre tantos caminhos disponíveis, é uma coisa maravilhosa, não é mesmo? É muito bom quando a gente tem alguém ao nosso lado que nos mostra um caminho melhor. Não dá pra gente ficar fazendo tentativa e erro com os nossos filhos, não é verdade? É muito inseguro, a gente não pode brincar com a saúde deles. E a profissional tá aí para isso, para poder te mostrar, te orientar o melhor caminho dentro também da sua realidade, das suas possibilidades. E não é coisa só para quem é rico, para quem tem muito dinheiro, para quem tem que muitas vezes demandar muito tempo para cozinhar ou também muito dinheiro para investir. Você consegue ter uma boa consulta, ter um bom atendimento, tá? Sem investir muito e muito dinheiro. Claro que dentro do que o conselho permite, mas você consegue ter um bom atendimento, você consegue se sentir acolhida, ser acolhida por esse profissional. Você consegue perceber que ele, junto com o pediatra, por exemplo, os dois se complementam. O pediatra, ele consegue perceber o momento que a criança precisa começar, por exemplo, a tomar algum medicamento, algum outro remedinho, enfim. O nutricionista, ele percebe quais os alimentos pode oferecer para o seu filho melhorar uma determinada condição que ele esteja, para ele comer melhor, quais alimentos vão se adaptar melhor ao que ele mais gosta ou deixa de gostar. E isso tudo, gente, é só uma pessoa capacitada que conheça dos alimentos e que conheça o seu filho também, que pode fazer isso, muito além do pediatra. E muitas vezes o pediatra tem tão pouquinho tempo na consulta dele e ele tem que olhar tantas coisas, mas tantas coisas mesmo, que fica muito difícil olhar somente para a alimentação. E o nutricionista não, ele tá ali, ele vai dedicar um tempo ali para olhar só a alimentação. E é um sonho enorme que a gente como mãe tem, e eu também sou mãe, eu me coloco aqui como mãe, de que os nossos filhos comam bem, porque eles comendo bem, eles vão ir bem na escola, a gente tem a segurança que eles estão desenvolvendo bem, que eles estão crescendo, que eles estão fortes, que eles vão ser pessoas inteligentes, faz parte do desenvolvimento. E é muito bom, é muito tranquilo quando a gente pode ter alguém que a gente pode recorrer se algo não der certo, se algo sair do que a gente ali aprendeu que seria o correto. Então, além disso, gente, além desses benefícios que eu já falei com vocês, porque tem inúmeros mais, você vai ter uma pessoa, um profissional que vai acompanhar o seu bebê, o seu filho, muitas vezes desde a gestação,
que vai estar ali com você, te orientando o que você, como mãe gestante, pode comer, tá? Para que o seu bebê já nasça com uma saúde muito boa, que seja uma criança que aprenda muito rápido, que seja muito inteligente. É o sonho de toda mãe, não é mesmo? E ali, aquele profissional vai te acompanhar ali, acompanhar o seu bebê desde a gestação e pode acompanhá-lo até a adolescência, muitas vezes. E não é bom? Já pensou que bom seria se a gente pudesse ter um profissional, e hoje é totalmente possível, ter esse profissional que vai acompanhar só a refeição, somente a alimentação, mas que vai englobar toda a família nisso também, porque uma das nossas funções é trabalhar com a família também, é envolver a família, é juntar a família a essa criança, para que a família ajude essa criança, esteja com essa criança comendo bem. Então já pensou que bacana seria você ter a tranquilidade de poder deixar o seu filho na casa de alguém sem se preocupar se ele vai ou não comer, sem se preocupar se ele vai ou não passar mal, porque às vezes não sabe que não pode comer determinado alimento, que não faz bem. Já pensou que bom seria se você pudesse viajar, pudesse comer num restaurante, pudesse ir para uma reunião de família também, com tranquilidade de que vai dar tudo certo, que ele vai comer bem e que ninguém vai ficar dando palpite de que não tá comendo direito, de que você tem que fazer A, B ou C, porque você tá em acompanhamento com uma pessoa capacitada para isso. Isso é muito bom. Sem falar que é muito bom também ter um profissional que tá ali estimulando através de pequenas ações, de alimentos, inclusive, de atitudes, que o seu filho aprenda o que é bom ou não para ele, que o seu filho seja um bom aluno, melhore nos esportes, tenha um desempenho melhor nos esportes, nas provas de vestibular. Já pensou como seria legal isso? E isso é totalmente possível através da alimentação, através de uma alimentação que vai trazer para vocês aquilo que vocês tanto desejam para os seus filhos. Isso é muito importante, a gente poder alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos para os nossos filhos. Então, se você ainda tinha dúvida se nutricionista é para você, eu digo que sim, tá? É para você e é para todo mundo. E não tem nada disso de que vai proibir, de que não vai deixar comer nada, que vai cortar tudo. Pelo contrário, hoje a nutrição, ela tem ganhado um espaço muito grande no mercado e a gente tem ensinado as famílias de que a gente pode sim ter uma alimentação equilibrada sem viver somente de saladas, sem viver somente de frutas, que a gente pode, inclusive, deixar que as crianças comam de vez em quando algum docinho, alguma coisinha que elas gostem, que elas possam fazer alguma coisa em casa e ajudar vocês na hora de arrumar uma mesa e estejam com vocês ali. Até num momento simples de que é ir à feira ou fazer uma receita, caso vocês aí façam. E se não fizerem também, tá tudo bem. Eu sei que o desejo de vocês, maior de todos, é ter uma criança que coma bem. E isso, esse profissional tá totalmente capacitado para ajudar você, para ajudar o seu filho. Então, se a sua dúvida era por quê, pra quê, eu te apresentei um monte de motivos. E eu imagino que depois desse vídeo, você deva ter mudado um pouquinho, pelo menos um pouquinho assim, a sua ideia sobre o nutricionista. E eu tenho certeza que, pelo menos pensar e cogitar na hipótese de procurar, você vai. E eu te sugiro fortemente, posso te dar um conselho? Procura o quanto antes você puder, porque depois você vai perceber o quanto de tempo, de energia que você economizou tendo uma pessoa que pode te ajudar nisso, tá bom? Então, caso você queira procurar um nutricionista, queira conversar mais um pouquinho, como eu disse, eu sou nutricionista infantil e eu posso te ajudar se você for ir da região de Sete Lagoas, Minas, enfim. Mas se você não for, tá tudo bem também. Você pode me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Que sempre fica aqui embaixo para vocês verem aí todas as minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? O meu site também, para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho e acompanharem tudo que eu posto, porque às vezes não dá pra gente poder se encontrar, a gente conversar ao vivo, mas eu tenho certeza que aí de onde você está, deve ter alguém que pode te ajudar também. E aí a gente forma essa corrente muito forte de crianças que comem bem, que são saudáveis e crescem fortes, que é o sonho de toda mãe. E eu fico por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Com amor em cuidar, Bela!